Quantos sonhos são interrompidos? Quantas histórias de superação que a gente desconhece e que motivam a gente para continuar a vida de forma digna, de forma honesta? É a história de alguém que eu vou contar aqui hoje que superou um problema seríssimo, uma barreira seríssima, um obstáculo seríssimo na sua jornada para a conquista de um sonho e que, graças a Deus, ela pôde dar continuidade a esse sonho porque ela mesma acreditou que seria possível. Todos os dias eu conto aqui para vocês situações e histórias de pessoas que procuram a gente diariamente, pessoas com deficiência, porque aqui nesse canal a gente só trata desse assunto. Você não vai encontrar nenhum outro assunto nos últimos anos aí que eu tenha tratado, a não ser esse assunto sobre o direito das pessoas com deficiência. E todos os dias me chega ao meu conhecimento através dos canais que as pessoas têm para conversar comigo, WhatsApp, Instagram, que essas pessoas tiveram sonhos, tiveram suas jornadas interrompidas por conta de decisões injustas, decisões sem base, decisões infundadas, que tentaram interromper esses sonhos dessas pessoas. À primeira vista, eu sempre indico para que a pessoa não desanime, não desista, porque a persistência, a resiliência, a continuidade da tentativa, da busca daquilo que você quer para a sua vida está na sua mão, está a um passo. E esse passo é seu, principalmente. E hoje eu quero contar aqui a história de uma pessoa que eu vou chamar de Maria. A Maria era uma pessoa que desde pequena sonhava em ser servidora pública. Ela, influenciada pela família, influenciada pelos pais, sonhava em prestar um concurso público, ser aprovada e ser servidora para o resto da vida. Só que no meio do caminho ela se tornou uma pessoa com deficiência, que num primeiro momento, na cabeça dela foi um grande obstáculo. Mas depois ela descobriu que existe uma regra, uma norma que o Brasil tem atualmente, que diz que as pessoas com deficiência têm direito a uma cota especial para participação nos concursos públicos. E com isso ela se animou de estudar e se inscrever em alguns concursos para alcançar esse sonho, esse objetivo dela. Bom, ela estudou durante alguns anos da vida dela, junto com o trabalho, junto com a vida difícil, porque é uma pessoa de família humilde, e durante muitos anos ela se dedicou a esses concursos. Até que no ano passado, 2024, ela conseguiu ser aprovada num concurso na região dela, ela não precisaria nem mudar de cidade, nada, um concurso muito concorrido, um concurso de um cargo muito importante, que lhe daria um salário muito significativo, que mudaria a vida dela e da família dela para sempre. Ela ficou muito feliz, muito contente com ter sido aprovada. Só que o que eu não contei ainda, o que eu vou contar agora para vocês, é que todo concurso que tem cotas para pessoas com deficiência, essas pessoas passam, na verdade, por duas provas. As provas escritas, né, subjetivas e objetivas, onde ela vai estudar para poder cumprir, não tem outra maneira, né? E tem que passar com uma pontuação boa. E existe uma outra prova, existe uma outra barreira, um outro obstáculo, que é uma banca de avaliação da deficiência da pessoa, para saber se a pessoa está falando a verdade na hora que ela se inscreve para fazer o concurso na cota de pessoa com deficiência. Até aí não há problema nenhum. O grande problema, e que eu posso afirmar para vocês aqui, porque a gente atende muitas pessoas, semanalmente a gente atende muitas pessoas com um problema muito parecido, se não for igual. O problema é que a Maria se submeteu lá a essa banca de avaliação, e essa banca, por sua vez, tratou o caso dela de uma forma que eu vi poucas vezes, tá? Além da falta de humanidade, é lógico que eu não vou falar aqui qual foi o concurso, qual foi a banca, por questões de ética, é evidente, mas assim, a forma como trataram essa pessoa foi uma forma muito desdenhosa, uma forma muito preconceituosa, uma forma com um capacitismo muito grande. Chega a ser algo até criminoso, no meu ponto de vista. E o resultado não seria diferente, né? Uma avaliação feita com essa ótica, por conta dela ter uma deficiência que eles entendiam que ela não conseguiria cumprir as tarefas para a qual aquele cargo chamava ela, é óbvio que ela não iria ser aprovada por essa banca. Mas, ora, pensa comigo uma coisa, se o concurso abre vagas para pessoas com deficiência para exercer aquela função, qual é o problema? Né? Se a pessoa se sente apta, ela está apta para exercer aquela atividade,
A não ser que ela não consiga, se por exemplo, né, o caso de uma pessoa que não tem as pernas, se for uma tarefa que a pessoa precisa pular muros, é evidente que não vai estar apto, mas não era o caso. Não era o caso. Era o caso de uma tarefa, vou dizer assim, administrativa, que ela tinha total condição de cumprir, mas só que a banca não entendeu dessa forma. Bom, a Maria me procurou em determinado momento, logo após o impacto psicológico e emocional dessa resposta, né, que ela teve que engolir num primeiro momento, e ela pensou várias vezes em não fazer nada, porque ela entendia que aquilo ali não seria possível de reverter. Na cabeça dela e na cabeça das pessoas que a cercavam, nada poderia ser possível para reverter. Bom, um mês depois, algum tempo depois, ela me procura, me passando a situação. Eu fiquei bastante comovido e bastante incomodado com a situação. A gente fica, não tem jeito, né? A carga emocional de trabalhar com pessoas com deficiência não é fácil, não é simples. E eu disse para ela, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi por que ela demorou tanto. Eu queria entender por que ela não tinha tomado uma providência imediata. E ela me contou, então, que não fez isso por conta justamente do impacto emocional que a decisão, que a resposta do concurso tinha criado na vida dela. Eu entendi perfeitamente, porque, inevitavelmente, um episódio desse vai afetar emocionalmente qualquer pessoa. E agora você imagine aí uma pessoa que lutou, estudou anos, dedicou-se anos para estudar, trabalhando ao mesmo tempo, cuidando da casa, e consegue passar nas provas, que é o mais difícil. E agora, por conta de uma avaliação mal feita, feita de forma incorreta, feita fora das regras, que deveria ter sido feita, essa pessoa tem o seu sonho adiado ou cancelado por conta de um posicionamento como esse. Eu disse para ela, dentro daquilo que eu poderia dizer, sem criar expectativa, evidentemente, né? O profissional do direito, ele não tem esse direito de criar expectativas nas pessoas, porque o trabalho não depende só dele. Depende também de quem está do outro lado, do juiz, das pessoas que vão analisar, das perícias que vão acontecer. Mas eu disse para ela que, na minha opinião, ela tinha condições de lutar por aquilo, sim, e que, se ela quisesse, eu toparia a briga com ela. Bom, a partir daquele momento ela topou e... Bom, eu vou colocar aí para vocês agora ouvirem um áudio que ela me mandou depois do resultado do trabalho que a gente fez, logo na sequência, acho que menos de 30 dias depois que a gente iniciou essa briga judicial, saiu um resultado. Eu vou colocar o áudio aí para vocês entenderem. Boa noite, doutor André. Muito, muito, muito obrigada, muito obrigada. Estou muito, muito, muito feliz, muito, muito. Eu estava acompanhando, olhando pelo número do processo, mas eu não tinha ainda visto no site da VUNESP. Então, eu entrei agora e vi, e eu estou em choque. Eu estou em choque. Muito obrigada, que Jesus abençoe o seu caminho, ilumine a sua vida, os seus planos, os seus sonhos, que Jesus esteja sempre presente em todos os momentos, doutor André. Muito, muito, muito obrigada. Imensamente grata, muito feliz, muito, muito. Foi muito difícil, foi uma luta muito grande, mas o Senhor venceu. Obrigada, de coração, muito obrigada. Eu não sei nem como agradecer. Eu preciso pagar mais alguma coisa, doutor? Muito, muito obrigada, de coração. Vocês acabaram de ouvir aí o áudio da Maria, onde ela está bastante emocionada, inclusive pergunta no final se ela devia mais alguma coisa, né? Evidentemente que não, que a gente sempre faz um contrato com as pessoas aqui, que prevê essa parte, e ela não devia mais nada, mas ela evidentemente estava muito emocionada. E por conta disso, ela fez essas colocações, eu expliquei para ela que não. E o que eu posso dizer para vocês é que hoje a vida da Maria mudou, a vida da Maria agora é outra. E eu quero dizer com muito orgulho uma coisa para vocês. A vida dela mudou não por aquilo que o nosso trabalho fez, porque a gente faz por qualquer pessoa. A gente trabalha para isso, né? O nosso objetivo é esse. A gente estuda para isso. A gente tenta se concentrar nessa área do direito da pessoa com deficiência para isso. A vida dela mudou porque ela não desistiu. A vida dela mudou porque ela não abaixou a cabeça. A vida dela mudou porque ela confiou que era possível reverter aquela situação. A vida dela mudou por isso.
Infelizmente, eu vejo muitas pessoas desistindo pelo caminho. Eu não estou dizendo que você não possa ficar triste, abalado, emocional, psicologicamente, com uma notícia negativa. Eu não estou dizendo isso. A vida é feita de muito mais notícias negativas, né, se a gente for avaliar, do que de notícias positivas. Mas se a gente abaixar a cabeça, se a gente se deixar levar por tudo que é negativo, se a gente não puxar para a vida da gente, se a gente não colocar na cabeça, no coração, na alma da gente, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é positivo, aquilo que é agradável, aquilo que é legal, só vai vir o outro lado para o nosso lado. E a Maria acreditou, a Maria, ela sonhou com isso muitos anos da vida dela. E pelo áudio vocês puderam ver como que essa decisão lá judicial transformou a vida dela. E hoje ela está lá trabalhando, graças a Deus, com a vida refeita, feliz e fagueira, feliz e contente lá com essa situação. O grande detalhe dessa situação toda que eu quero enfatizar agora para vocês é que pouca gente, né, além da questão motivacional, né, em relação a acreditar que isso pode ser mudado, que isso pode ser revertido, é que pouca gente sabe disso, né? Principalmente porque eu posso afirmar para vocês que a grande maioria dos concursos públicos para pessoas com deficiência, as bancas de avaliação são mal feitas. São feitas fora da regra. São feitas de maneira quase que desumanas. São feitas de maneiras, muitas vezes, fora do edital do concurso. E principalmente fora daquilo que prevê a Convenção Internacional da ONU para Direitos da Pessoa com Deficiência, fora do que prevê o Decreto 6949 de 2009, que é onde o Brasil assina a Convenção Internacional da ONU, e fora do que prevê a própria Lei Brasileira de Inclusão, de como que as pessoas precisam ser avaliadas para se detectar ou não deficiência nessas pessoas. Então, a começar dos editais, da grande maioria dos concursos, os editais já vêm errado. E é óbvio que se já vem errado, lá na frente o resultado não vai ser outro. Vai ser negativo. E as pessoas, simplesmente, por não acreditar, por não achar que vai ser possível reverter, elas deixam para lá. Eu acabei de mostrar para vocês aí um caso real, lógico, né, de uma pessoa fictícia, do nome fictício que eu estou chamando aqui, é Maria, onde reverteu a situação. É possível reverter. E qual foi a técnica que nós usamos aqui? Apontar para os erros da avaliação que foi feita nela. E foi apontando para esses erros, mostrando para o juiz esses erros, que o juiz falou assim, não, essa moça tem deficiência sim. E ela vai ser empossada sim. O juiz determinou, não vou mostrar aqui para vocês a decisão judicial, mas o juiz determinou na decisão que ela tomasse posse imediatamente. E que fosse considerado a data do ingresso dela, a data do ingresso dos demais concursados. Olha que legal. Então, é possível. É possível. É possível se você acreditar que é possível. É possível porque existe regra, existe lei que defende a pessoa com deficiência nesses casos, protege a pessoa com deficiência nesses casos. E isso é o que você precisa saber. Isso é o que as pessoas precisam saber. Esse canal aqui é um canal que eu faço o maior esforço para a gente manter ele no ar, justamente porque o objetivo do nosso canal é divulgar informação para as pessoas. Informação de qualidade, informação concreta, real, sem pedir nada em troca. A gente não quer nada em troca. Eu não quero nada em troca. Eu quero só que você saiba disso. E se um dia você precisar do nosso serviço, ou se alguém que você conheça precise, a gente está aqui. Pronto. Eu espero que você nunca precise. Mas se precisar, nós estaremos aqui. Legal de dizer também para vocês é que como ela encontrou a gente aqui, né? Bom, depois do impacto emocional e psicológico que ela teve com a notícia lá da desclassificação, ela começou a procurar na internet exemplos de situações que diziam respeito à pessoa com deficiência, direito da pessoa com deficiência, concurso público. E ela encontrou o nosso canal aqui no YouTube e encontrou também algumas publicações nossas no Instagram, no TikTok também. A gente tem uma página muito séria lá no TikTok, com o mesmo conteúdo basicamente do que a gente publica aqui no YouTube e no Instagram. E ela nos encontrou aqui no YouTube e entrou em contato comigo perguntando se a gente também lidava com esse tipo de assunto referente a concursos, e foi assim que a gente começou a nossa conversa, foi assim que a gente começou a jornada de mudança, da virada da história desse concurso que ela prestou, e foi assim que ela conseguiu
Então, o que ela sempre sonhou a vida inteira de poder ser uma servidora pública, poder ter uma estabilidade, uma aposentadoria mais confortável, e é isso. Ela está lá, graças a Deus, graças à grande motivação que ela teve de ir atrás. Isso, eu não sei se vocês percebem o que eu estou querendo dizer, mas isso é a grande virada da história. Junto com a informação, evidente, né? Eu pude informar ela, mostrar para ela, olha, sim, a gente trabalha com esse tipo de situação e também quero te dizer assim, olha, a sua avaliação foi mal feita por isso, está inconsistente aqui por causa disso, está incoerente porque faltou isso, isso e isso. Expliquei para ela detalhadamente o que estava faltando, o que tinha acontecido. E ela, evidentemente, confiou no nosso trabalho, né? Não tinha como prometer, não tinha como garantir para ela de forma nenhuma. Aliás, aqui vai um conselho para você que está me ouvindo aí. É proibido ao advogado no Brasil garantir resultados. O advogado não pode garantir resultados. Até porque é uma coisa óbvia, porque não é uma coisa que dependa só do trabalho dele. Como eu acabei de dizer agora há pouco, depende também do que o juiz vai entender, do que tudo vai acontecer no processo. Como é que ele vai garantir um resultado? É impossível. Né? A não ser que seja uma situação assim, que não haja briga, né? Olha, eu tenho esse aparelho aqui e emprestei para fulana e ela quer me devolver, mas tem que ser... Enfim, eu não vou nem dar um exemplo, porque vocês já entenderam onde eu quis chegar. Mas quando há um litígio, uma discussão em relação a um direito, nenhum profissional sério pode garantir o resultado. E foi o que eu fiz com ela. Falei, olha, eu não posso te garantir resultado nenhum. A única coisa que eu posso te garantir é a minha dedicação, nesse caso, a dedicação do nosso escritório, para reverter a situação. E foi o que aconteceu. Então, o que eu estou querendo dizer? Duas coisas. Bom, primeiro, ela teve a motivação dela para continuar lutando, confiou no nosso trabalho, deu certo. Segunda coisa que eu quero te dizer, todos os casos dão certo? Claro que não. Claro que não. Eu não posso dizer isso, porque eu não estaria dizendo a verdade. Por que todos os casos não dão certo? Porque tem situações que realmente a pessoa não tem direito. Isso é uma situação. Tem outras situações que, infelizmente, a justiça continua cometendo injustiças. A justiça é feita por seres humanos. Acreditar que algum dia, em qualquer país do mundo, a justiça será infalível é ser bobo, né? Ninguém pode ser bobo ao ponto de achar que em algum lugar do mundo há um sistema judiciário infalível, porque é composto por seres humanos. E todo ser humano, até onde eu sei, é falho o tempo inteiro. Então, como é que um sistema judicial não vai ser falho? Claro que vai ser falho. É por isso que nem todos os resultados são esperados, acabam do jeito que a gente gostaria que acabasse. Deu para entender aí? Pegou a informação? Como eu expliquei agora há pouco, a gente usou a técnica de trazer para o caso da Maria o que a Convenção Internacional da ONU fala, o que o Decreto 6949 fala e o que a LBI fala a respeito de como uma pessoa com deficiência tem que ser avaliada para ter acesso a qualquer direito, a qualquer política pública. No caso da Maria, o que aconteceu de fato foi que o formato dessa avaliação da deficiência deveria ter sido feito de um jeito, de uma forma, e não foi feito da forma prevista por lei. Então, qual foi o argumento principal que eu utilizei no processo judicial dela? Mostrar para o juiz, mostrar para a justiça que existe uma regra que foi trazida lá da Convenção Internacional da ONU, que foi adotada pelo Brasil desde 2009, pelo Decreto 6949, e depois, posteriormente, pela Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, como preferirem, e que está em vigor, está valendo. Mas, infelizmente, poucas pessoas no Brasil, até hoje, né, nós vamos completar agora, no meio do ano, 10 anos de Lei Brasileira de Inclusão, e pouquíssimas pessoas sabem disso, pouquíssimas pessoas sabem dessa lei, pouquíssimas pessoas sabem que existe um conceito legal, um conceito jurídico do que é uma pessoa com deficiência, que no mesmo artigo que diz ali esse conceito de pessoa com deficiência também diz como que tem que ser avaliada a deficiência quando ela é necessária para que essas pessoas possam acessar os seus direitos. É assim que funciona, é assim que está ali. É assim que o mundo inteiro, o mundo civilizado age quando diz respeito a lidar com algum direito de alguma pessoa com deficiência. Essa convenção lá de 2007 da ONU, participaram quase 200 países do mundo inteiro. E o Brasil é um desses países que se tornou signatário, assinou essa convenção e depois internalizou no direito brasileiro através desse decreto de 2009, que era também, que o Brasil também entendia dessa forma. Esse decreto é tão importante, esse decreto de 2009 é tão importante, pessoal, e é esse o argumento que eu utilizo. Ele é o primeiro decreto federal
com status de Constituição. É isso mesmo. Ou seja, o decreto 6949, ele traz para a Convenção Internacional um caráter, um status, uma natureza constitucional. Ou seja, conceito de pessoa com deficiência e a forma como uma pessoa com deficiência tem que ser avaliada tem uma natureza, tem uma capa constitucional. E aí eu faço a seguinte pergunta para você que está me ouvindo, assim como eu faço lá para os juízes. Bom, nós temos uma convenção internacional, onde o Brasil assinou essa convenção também. Nós temos um decreto que diz que essa convenção foi adotada pelo Brasil e essa convenção tem uma força como se fosse uma norma constitucional. E nós temos uma lei brasileira de inclusão. Nós vamos fazer o quê? Vamos rasgar tudo isso diante do caso da Maria, do José, do João, do Manuel? Vamos rasgar tudo isso. Isso tudo que eu acabei de falar não tem valor nenhum para ninguém. Nós vamos deixar uma pessoa que sonhou durante 10 anos, 15 anos para poder entrar num concurso público e que passou por uma banca de avaliação que foi desigual, desumana, em algum momento até desrespeitosa. Desrespeitosa por quê? Porque xingaram ela? Não. Desrespeitosa porque não cumpriram a norma que tinha que cumprir para avaliar se ela era ou não uma pessoa com deficiência. É isso, esse é o desrespeito. Esse é o preconceito. Essa é a discriminação. Quando eu não sigo a lei e gero um prejuízo para uma outra pessoa, como é o nome disso? Como que eu chamo isso? Como é que você chama isso aí? Fala para mim. Né? Enfim, eu estou chamando de desrespeito para o YouTube não derrubar aqui o vídeo, mas né, você sabe muito bem o nome que é isso aí. Então, nesse caso e em todos os outros casos que caem aqui pra gente, a gente trata dessa forma e graças a Deus a gente tem conseguido, assim como no caso da Maria, ajudar muitas pessoas aí Brasil afora, na verdade, para que essas pessoas possam ter os seus sonhos restabelecidos, os seus projetos reavivados. Graças a Deus, porque Deus tem colocado isso na vida da gente, né? Essa compreensão desse tipo de coisa. Claro, eu estou resumindo aqui num vídeo, né? Mas a argumentação é muito mais ampla do que isso. Muito mais técnica também. Se eu fosse falar aqui ia ficar super chato. Mas eu acho que o importante é dividir com vocês não só essa parte da possibilidade técnica, né? De se reverter decisões em relação a concursos públicos ou a outros direitos, a qualquer outro direito da pessoa com deficiência. Tá? Esse vídeo aqui não vale só para você que está prestando um concurso, mas se você chegou até aqui no vídeo agora, está com uma outra situação de direito da pessoa com deficiência, ouça da mesma forma. Então, há possibilidade técnica de reversão na grande maioria dos casos. Porque a grande maioria dos casos não obedece de forma como deveria ser essa questão da avaliação da deficiência. Essa é a verdade. Agora, antes disso, antes da possibilidade técnica, nasceu no coração da Maria a vontade de continuar lutando. Se não fosse isso, se não fosse ela, isso não teria acontecido. Concorda comigo ou não? O meu trabalho foi secundário. Ele surge porque ela primeiro teve aquela disposição, disponibilidade de brigar pelo seu direito, pelo seu sonho, por aquilo que ela sonhou durante anos na vida dela. E ela foi contemplada. E ela conseguiu. E eu tenho certeza que quando soma as duas coisas, né, a vontade da pessoa e a técnica certa, na grande maioria das vezes dá certo. A história da Maria é apenas uma história de muitas que a gente vivencia aqui todos os dias. E aqui nós temos a grande oportunidade de viver isso e de poder conhecer histórias magníficas como a da Maria, e viver essa história com essas pessoas e poder ajudar essas pessoas a encontrar o caminho delas, o sonho delas. Mas essa também pode ser a sua história. A grande mensagem que eu deixo para você aqui agora, você que me acompanhou até esse momento do vídeo, é que você não desista do seu direito. Você tem todo o direito do mundo de ficar triste, de ficar abalado, de ficar mal emocionalmente quando recebe uma negativa, né, uma injustiça. Mas a gente, como seres humanos, nós não temos o direito de desistir da vida, de desistir dos nossos sonhos. Eu sei que não é fácil. Eu sei, eu sou prova viva disso. Eu tenho muitos sonhos ainda que eu não consegui cumprir na minha vida. Mas eu não desisto. Eu recomeço, reinicio, eu renasço todos os dias, praticamente, para poder ir atrás daquilo que eu sonho, daquilo que eu acredito. Não é fácil. Muitos obstáculos, muitas barreiras, muitos nãos, muitas decepções, muitas tristezas.
mas continuo tentando e vou continuar até o final da minha vida. Até o último dia que eu tiver fôlego, que eu tiver saúde, eu vou continuar tentando, porque a vida é muito boa e ela é uma só e ela é muito curta pra gente desistir daqueles sonhos que estão no coração da gente. Você não acha isso? Então, se você é uma dessas pessoas, ou tem um amigo ou um familiar que está passando por alguma injustiça nesse momento, fale isso para ele. Fale isso para ela. Que ela pode sim, ela pode e tem o direito de sonhar e de buscar aquilo que ela mais quer para a vida dela, e que os nãos que ela já tomou, as injustiças que ela já viveu, talvez possam ter uma solução, uma reversão, a possibilidade de se tornar, quem sabe, um sim, assim como a Maria, de forma emocionada, contou pra gente aqui nesse vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, para sua vida, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo. Isso ajuda muito o vídeo a chegar em outras pessoas. Se for legal para você, compartilhe o vídeo com alguém que você queira, que você deseje, para levar essa palavra de esperança, de motivação e de possibilidade de que a vida é boa de ser vivida e os sonhos não podem morrer no coração da gente. Fiquem com o áudio da Maria, novamente, para você ouvir de novo, e com um grande beijo meu. Até a próxima. Boa noite, doutor André. Muito, muito, muito obrigada, muito obrigada. Estou muito, muito, muito feliz. Muito, muito. Eu estava acompanhando, olhando pelo número do processo, mas eu não tinha ainda visto no site da VUNESP. Então, eu entrei agora e vi, e eu tô em choque. Eu tô em choque. Muito obrigada. Que Jesus abençoe o seu caminho, ilumine a sua vida, os seus planos, os seus sonhos. Que Jesus esteja sempre presente em todos os momentos, doutor André. Muito, muito, muito obrigada. Imensamente grata, muito feliz. Muito, muito. Foi muito difícil, foi uma luta muito grande. Mas o Senhor venceu. Obrigada. De coração, muito obrigada. Eu não sei nem como agradecer. Eu preciso pagar mais alguma coisa, doutor? Muito, muito obrigada, de coração.